Salve, salve, observadores e observadoras! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal. Nesse vídeo, separamos alguns dos inventos mais notáveis que tiveram participação conhecida, desconhecida e até mesmo controversa de pessoas nascidas ou criadas no Brasil. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o assunto? Observa aí. Confira aí a lista de invenções feitas por brazucas. Escorredor de arroz, Terezinha Beatriz Alves de Andrade. A dona de casa, Terezinha Beatriz, cansada de ver a sua pia entupida toda vez que lavava arroz, criou o utensílio em 1959. 3 anos depois, o escorredor era exibido em feiras de utilidades domésticas e comercializado massivamente pelo Brasil. Painel eletrônico, Carlos Eduardo Lamboglia. O painel utilizado para mostrar o número de camisa dos jogadores que serão substituídos em uma partida de futebol também foi invenção de um brasileiro. Em 1996, o cearense Carlos Eduardo patenteou a invenção que 2 anos depois iria estrear na Copa do Mundo. Hoje, o item está presente em todas as partidas oficiais do esporte. Orelhão, Xu Ming Silveira. O protetor de telefones público foi invenção da designer Xu Ming Silveira, que nasceu na China, mas foi naturalizada brasileira. Na época, em 1970, ela chefiava a seção de projetos do Departamento de Engenharia da Companhia Telefônica Brasileira. Atualmente, a invenção de Xu Ming pode ser encontrada em países da América Latina, como Peru, Colômbia, Paraguai e também países da África, como Angola e até mesmo a China, na Ásia. Relógio de pulso, Santos Dumont. Se a invenção do avião é contestada, Santos Dumont pode ganhar o mérito por outra engenhoca. O pai da aviação pretendia cronometrar o tempo de voo dos seus aviões durante as experiências. Naquele tempo, os relógios ficavam no bolso, presos a uma corrente. Como ele tinha dificuldade em tirar constantemente o relógio do bolso, encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e facilitasse o controle das horas. Identificador de chamadas, Nélio José Nicolai. Em 1977, Nélio, que era funcionário da estatal Telebrasília, criou a BINA, uma máquina capaz de identificar o número de telefone nas ligações. A ideia por trás do invento era diminuir o número de trotes e golpes. Após adaptar e patentear a tecnologia no Brasil, no ano de 1990, Nicolai passou as décadas seguintes em batalhas legais com grandes empresas de telecomunicações, como a Vivo e Claro, para que fosse reconhecido e recompensado por seu invento, agora disponível em milhões de celulares no país. Ele chegou a ser recompensado pela Vivo por um valor que considerou uma merreca e combateu os recursos contra a empresa, mas faleceu antes do fim do processo, em novembro de 2017, aos 77 anos de idade. Cartão telefônico, Nelson Guilherme Bardini. Em 1978, o engenheiro Nelson Guilherme teve a brilhante ideia de criar um cartão telefônico feito de PVC e um circuito elétrico ligado a pequenas superfícies metálicas que daria crédito para ligações em orelhões. O invento se espalhou pelo mundo, mas só foi implantado de forma oficial no território brasileiro em 1992. Reprodutor de áudio portátil, Andreas Pavel. Antes do iPod, Discman ou Walkman, o alemão naturalizado Andreas Pavel criou um dispositivo conhecido como Stereo Belt, capaz de reproduzir música remotamente por meio de fone de ouvidos. Pavel montou a primeira versão do Stereo Belt em 1972, mas só patenteou seu invento em 1977 na Itália e mais tarde nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão. Além disso, ele mostrou o protótipo para diversas empresas, incluindo a japonesa Sony.
No ano seguinte, a empresa lançou o icônico Walkman e Pavel passou anos nas cortes para receber os royalties como criador dessa tecnologia. Em 1986, a Sony pagou o inventor, mas apenas por aparelhos vendidos na Alemanha. Finalmente, em 2003, Pavel e a Sony chegaram a um acordo fora das cortes, e o Teuto brasileiro é considerado oficialmente o criador do chamado personal estéreo. Galerinha, chegamos à metade da nossa lista. Está gostando? Deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos agora para a segunda parte. Coração artificial. Aron de Andrade. O engenheiro mecânico Aron de Andrade, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, elaborou essa salvação para os cardíacos no ano de 2000, que é ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. Transmissão automática. José Braz Araripe e Fernando Lely Lemos. No Brasil, carros tendem a ter transmissão manual. Curiosamente, sem a ajuda de dois engenheiros brasileiros, a transmissão automática não existiria, ao menos na forma que conhecemos hoje. Em 1932, José Braz Araripe e Fernando Lely Lemos desenvolveram um sistema de troca de marchas automática por fluido hidráulico. O projeto e protótipo foram vendidos para a General Motors, que em 1940 lançou um modelo de carro com a chamada transmissão Hidramatic, uma precursora do que pode ser encontrada em veículos automáticos de hoje em dia. Urna eletrônica. Em 1989, um juiz eleitoral do estado de Santa Catarina, chamado Carlos Prudêncio, se juntou ao seu irmão, um empresário da área de informática, para criar o que seria o primeiro terminal de votação por computador. No mesmo ano, ele foi instalado em caráter experimental na cidade de Brusque, em Santa Catarina. 6 anos depois, em 1995, o país experimentou a primeira eleição totalmente informatizada da história, também em Santa Catarina. Hoje, o Brasil é o país responsável pela maior eleição informatizada do mundo e, consequentemente, com a apuração mais rápida. Balão de ar quente. Padre Bartolomeu de Gusmão. Esse sim é o verdadeiro padre voador. Outro homem de batina que ficou marcado por seus trabalhos científicos. O padre Bartolomeu de Gusmão nasceu em Santos na época do Brasil colonial e é considerado um dos pioneiros da aviação e transporte aéreo. Em 1709, Bartolomeu demonstrou para a corte do rei Dom João V de Portugal 5 experimentos envolvendo balões de vários tamanhos, que eram levados para o ar pelo calor de chamas logo abaixo deles. Os experimentos foram testemunhados por várias figuras importantes, além do rei, incluindo o futuro Papa Inocêncio XIII, mas a sua utilidade foi questionada, já que não era possível controlar os balões diretamente. Anos depois, o padre chegou a ser perseguido pela Inquisição, adoecendo e morrendo na Espanha em 1724, aos 38 anos. Soro antiofídico. Vital Brasil. Um soro concebido para combater os efeitos causados por venenos de diferentes tipos. O soro antiofídico deve ser administrado tão rapidamente quanto possível após o diagnóstico que identifica a fonte do veneno. Vital Brasil, um imunologista brasileiro de renome internacional, criou o antídoto em 1903, bem como soro para picadas de escorpião em 1908 e soros para veneno de aranha em 1925. Rádio. Padre Roberto Landel de Moura. 14 anos antes do italiano Marconi, o padre Roberto Landel de Moura conseguiu transmitir a voz humana por 8 km via onda de rádio em 3 de junho de 1900, entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana. Além da patente brasileira do seu invento, em 1904, Landel de Moura chegou a ser reconhecido pelo Escritório de Patentes nos Estados Unidos por 3 inventos diferentes: um transmissor de ondas, um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. Infelizmente, por falta de investimentos do governo brasileiro e controvérsia com a Igreja Católica, o padre não pôde continuar seus experimentos e se tornou um rodapé na história das telecomunicações. Avião. Alberto Santos Dumont. Um dos maiores brasileiros
de todos os tempos, Alberto Santos Dumont mudou completamente a aviação moderna, contribuindo diretamente tanto no desenvolvimento de aviões como no desenvolvimento de dirigíveis. Graças a seus projetos, como o número 5 e o 14 bis, Santos Dumont abriu as portas para o surgimento de uma nova forma de transporte. Nunca patenteou qualquer uma de suas invenções. Haverá sempre a discussão entre brasileiros e americanos sobre Santos Dumont e os irmãos Wright. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E aí, qual dessas invenções mais surpreendeu você? Conte aí pra gente nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva também no nosso canal caso não seja inscrito. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.